Tem um ditado que é um pouco pesado, mas muitas vezes já me falaram. Você já viu o cavalo virar jockey? No futebol, muitas vezes isso acontece. É muito maior, né? É muito maior, você tem que cavar lá do zero, né? Você tem que ir na escolinha, você tem que passar por tudo, você tem que pegar times de emergência, né? As oportunidades que eu tive de fazer, de entrar no mercado, foi sempre em times em situações caóticas, né? E o ex-jogador tem essa vantagem, ele já larga lá na frente, né? No Brasil se valoriza muito, né, a experiência de dentro do campo e não se valoriza tanto a parte teórica, né? A parte fundamental, específica, teórica do jogo, né? Da profissão, vamos dizer assim, né? A faculdade de educação física te dá isso, né? Na educação física você tem metodologia de treinamento, você tem didática, você tem fisiologia, cinesiologia, anatomia. Eu considero que o treinador de futebol ele deveria conhecer a educação física, entende? Por quê? Porque nós estamos lá ministrando uma carga de trabalho, sujeitando pessoas a uma atividade física e muitas vezes a pessoa que está controlando isso não sabe o que está fazendo, não sabe o grupo muscular que está envolvido, se é uma atividade aeróbia, anaeróbia, não consegue distribuir a carga de treinamento adequadamente, precisa de um auxílio, de um preparador físico ou de um auxiliar com mais esse conhecimento. Hoje em dia está mudando muito o perfil do ex-jogador, hoje a CBF está com os cursos também, está dando, né, a condição de você, pelo menos perifericamente, ter acesso, né, a alguns conteúdos que depois você precisa de desenvolver individualmente. Mas sem dúvida, né, no Brasil ainda é muito valorizado o ex-jogador. Eu tenho visto alguns ex-jogadores agora assumindo funções de coordenação, assumindo funções de coordenação de categorias de base, sem nunca ter tido uma experiência, né, de formação, de ter treinado, de ter trabalhado. Qual é a didática desse profissional, né? Qual é o conteúdo, qual é a metodologia de treinamento. O Brasil isso é pouco fomentado, é pouco falado, né? É mais falado o passado, o que o treinador, jogador conquistou, mas é muito ainda como jogador, né? Tem um ditado que é um pouco pesado, mas muitas vezes já me falaram. Você já viu o cavalo virar jockey? No futebol muitas vezes isso acontece, né? É muito diferente você ser comandado e você ser comandante. Quando você é jogador, você vai lá, você cumpre o seu horário, você joga, faz sua função e te preocupa com aquilo ali. Um treinador, um cara da comissão técnica, ele trabalha 24 horas por dia, porque ele tem que programar o treino, ele tem que definir o conteúdo, ele tem que definir a melhor estratégia, treinar ela, observar o adversário. Tu não para, tu chega em casa e o trabalho continua, né? O jogador não, o jogador sai do clube e terminou o trabalho, né? Ele vai para casa, ele relaxa e depois ele volta e recebe os comandos de novo, né? Você não, você tem que comandar isso tudo e planejar tudo isso, né? Isso é o mais complicado. Mas eu acho que já está, né, casando, né? Nem tanto ao céu, nem tanto só ex-jogador, nem como só o pessoal mais da teoria, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Se estabelece quem tem qualidade no mercado e eu acho que esse casamento é bem legal, tem vários. Não é ruim aquilo que você falou, é um cara que não tem muita experiência e que já sai lá na frente, né? Tem os queridinhos também, né? Os queridinhos de vocês aí da imprensa, né? Desculpa falar isso, mas são os caras que são super protegidos, né? Dificilmente tem uma crítica, né? Vou te dar um exemplo, quando tem um áudio do Lisca, aumenta o áudio para ver o que ele falou. Quando tem um áudio de outros, diminui o áudio, ou tira o áudio, né? Não aparece. Tá? Então a gente sabe que tem muitas pessoas que são mais protegidas, mas por mérito deles também, pela história que eles conquistaram, né? E a gente tem que trabalhar com isso, né, cara? E saber disso e tentar buscar os nossos espaços. E não ficar assim, vamos dizer assim, com inveja disso, né? Eu não tenho muita inveja disso, não. Acho que cada um merece, né, o espaço que tem e conquista essa relação que tem com vocês também de acordo com o que é estabelecido por ele, por vocês também. Mas sem dúvida, internamente, muitas vezes eu fico olhando e digo, pô, esse cara aí é favorecido, esse cara aí o pessoal pega mais leve. Mas eu acho que não é só na minha área, em todas as áreas, né? E tem que saber administrar isso também. Vou te dizer que não me incomoda em nada. Pelo contrário, eu acho muito legal, sabe? Eu acho que o mundo hoje está globalizado. Como é que nós vamos fugir disso, cara? E o mercado brasileiro é um mercado muito atrativo, é um mercado que paga bem. Vamos ser sinceros, o treinador de Série A e Série B do Brasil ganha bem, cara, sabe? Ganha bem, merecidamente. Nós temos que agradecer o tempo inteiro por isso, né? Nós somos uma exceção no povo brasileiro. O futebol, nesse nível que a gente vive, que não é muito
pessoas acham que todo mundo do futebol vive assim, não. É 1 a 2%, essa é a grande verdade. Mas a gente é bem remunerado, a gente trabalha bem. E os treinadores estrangeiros, óbvios que eu vim para cá. Óbvio, os times brasileiros são hoje uma fonte muito grande de trabalho, né? Além de ser bem remunerado, a repercussão é enorme. Olha o Jesus, veio aqui, fez um baita trabalho no Flamengo, já voltou para a Europa muito diferente do que ele saiu, tá? Eu acho muito legal esse intercâmbio de ideias, essa leitura que eles fazem do jogo mais moderno, jogo ofensivo, marcação, pressão. O Sampaoli, que está aqui, eu sou fã. Claro que tem o jeito dele, a maneira dele, mas eu estou falando de dentro do campo, né? O que ele propõe, a visão dele, a parte estratégia, a versatilidade, o que ele faz os jogadores crescerem, a mudança de função, né, do mesmo jogador dentro da partida. Eu fiz 4 jogos com ele, ele não repetiu time, nem estratégia, nenhum de um tempo para o outro. Isso aí é um aprendizado enorme para nós, nós somos ainda redil a isso. Eu acho que os treinadores estrangeiros ajudaram a gente ver o jogo de uma outra maneira e principalmente mais pressão no campo adversário, mais compactação ofensiva, mais dinâmica após perda. São coisas que acrescentam muito para o futebol brasileiro, para a nossa seleção também. O Tite é um cara super interessado, estudioso, está sempre vendo o jogo. Eu acho que vai todo mundo crescer com a vinda desses caras para cá. E os treinadores, cara, aquilo que a gente falou anteriormente, ainda tem uma cultura, né, que nós estamos desenvolvendo. Nossos cursos da CBF agora que estão sendo desenvolvidos. Nós não temos nem a licença para treinar, por exemplo, na América. Em Portugal nós não podemos. Agora com a licença Pro, que você tem que fazer a B, a e a Pro, é um dinheiro bem forte que você tem que investir. Não é todos os treinadores que conseguem isso. E os nossos treinadores deixaram de se atualizar, deixaram de falar a língua estrangeira, não se aprimoraram nisso e o mercado é restrito, né, cara? E o mercado é dentro da metodologia de treinamento. Nós estamos mudando muito a nossa metodologia, que ela vinha muito do atletismo, da escola militar, da educação física, né? Tiro de 1000, maratona, trabalho físico asilado. Na Europa não se trabalha assim, trabalha numa sessão de treinamento, as valências são todas, né? A parte física, técnica, tática e mental, todas inseridas, né? A parte de padrão coletivo já inserido em quase, a especificidade do jogo em quase todo tipo de treinamento. Nós estamos evoluindo muito nisso, tem vários treinadores da nova geração. Então tu vê assim ideias bem legais, sabe, coletivas, gestão de marcação. Agora você também vê treinadores mais antigos, como o Cuca, por exemplo, marcação individual. O campo todo, a nova geração, que isso? Quebra a linha, não faz gestão. O Cuca tá na final da Libertadores e jogando bem pra caramba. Jogando mais que todo mundo, potencializando os jogadores. Então eu costumo dizer, futebol não tem uma forma certa e vencedora. É a forma que encaixa melhor no teu grupo, que os jogadores, tu potencializa, né, os jogadores, encaixe de peça e assentar o time dentro daquela maneira que tu propõe. Eu acho que isso é o grande segredo do treinador. E eu não tenho preconceito com escola mais antiga, mais nova, tipo de marcação. A eficiente é que é a boa.